mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês como eu costurei essa blusinha super fácil de fazer, mas muito bonitinha, muito estilo arrumadinha, sabe? Tem os botõezinhos aqui na frente, eu usei uma viscose com um barradinho rendado que eu usei pra fazer as mangas, que deu uma cara um pouquinho mais chique, mas assim, é muito simples de fazer. Você pode fazer com a manguinha um pouquinho mais comprida, você pode fazer sem manga, você pode fazer cropped mais compridinha pra usar dentro de outras peças, enfim. Tem muitas variações e o processo é muito simples de fazer. Eu fiz essa blusinha aqui, ó, vapt-vupt, e tô amando. Sério, eu acho que ficou bem bonitinha e eu espero que vocês gostem também. Como sempre, eu tô passando a minha base de frente para uma outra folha. Eu copiei até o quadril, mas eu decidi fazer essa blusa um pouquinho mais curtinha. Então, da linha da cintura para baixo, eu desci 5 centímetros. Se eu cortasse na linha da cintura, ia ficar meio cropped, então eu achei que assim ficaria legal. Mas se você quer uma blusa para colocar, de repente, dentro de outras peças, pode fazer até o quadril, que fica mais confortável. Eu saí 2 centímetros para fora do molde e juntei numa linha reta morrendo na cava para a blusa ficar um pouquinho mais soltinha ali na parte de baixo, tá? E agora eu vou fazer o trespasse, que é onde os botões vão ficar. Eu escolhi fazer o meu trespasse de 2,5, então eu vou fazer primeiro de 2,5 e depois com o dobro, 5. Gi, como eu sei que tamanho eu preciso fazer? Você tem que olhar o seu botão. O meu botão tinha 1,5 centímetro e o interessante é que fique meio centímetro de cada lado quando ele for pregado na peça. Por isso, 2,5. Para a modelagem das costas, eu não vou fazer nenhuma coisa diferente, eu só vou acrescentar aquela parte ali de baixo, 5 centímetros, e um pouquinho na lateral. Exatamente o que a gente fez com a peça da frente, menos o trespasse. Então, eu vou usar a minha base mesmo para colocar no tecido para a gente poder cortar. Para manga, eu passei a minha base para uma folha e eu subi cerca de 2,5 centímetros ali na cabeça da manga, para que na hora que eu fosse costurar eu pudesse franzir um pouquinho para criar um leve franzidinho, uma coisa mínima. E é isso de modelagem. Para fazer essa blusinha, eu escolhi essa viscose que eu já tinha aqui em casa, que tem esse barrado lindo. E aí decidi fazer as mangas com ele, então foi a primeira coisa que eu fiz. E eu queria que uma dessas rosas ficassem bem centralizadas na manga. Então, eu achei bem o meio, posicionei bem direitinho o desenho para poder cortar. Eu deixei cerca de 1,5 centímetro de sobra de costura. E depois cortei a outra, lembrando que a gente precisa espelhar essa manga, porque senão a gente vai ficar com duas mangas do mesmo lado. A gente tem que respeitar o que é lado direito, o que é lado esquerdo, frente e costas. Agora eu tô cortando a parte das costas, eu subi um pouquinho o decote das costas e deixei tudo cerca de 1,5 centímetro, tá? Eu marquei com o giz ali até onde a cintura ia, para aumentar depois os 5 centímetros e também os 2 centímetros que eu acrescentei na lateral da peça. E por fim, cortei a minha parte da frente. Lembrando que quando a gente usa tecido com estampa, seja listras ou qualquer outra coisa que a gente precisa casar, é importante a gente colocar o tecido bem direitinho, tá? Assim, digo, no sentido do tecido para não ficar torto. Agora eu vou passar um carbono amarelo com a carretilha, e principalmente nessa parte da frente, que tem essas marcações que a gente vai ter que fazer as dobras para fazer o abotoamento, é muito importante que a gente marque exatamente onde a gente tem que fazer isso para que fique tudo bem simétrico. A gente faz isso dos dois lados da peça, tá? Então, a gente passa o carbono primeiro, retira os alfinetes, vira a peça para poder marcar do outro lado. Pronto, agora a gente vai começar a costurar. Eu vou começar passando overlock nas laterais e também nos ombros de todas as peças. Aproveita que vai na máquina e já costura tudo de uma vez. Eu tô usando a minha Ultralock, que é o amor da minha vida. Vocês ganham 15% de desconto no site da Singer, caso vocês queiram comprar usando o código do jeitinho da Gi. E quando eu vou fazer esse acabamento na peça, que não é fechamento, eu não utilizo duas agulhas, tá? Eu coloco uma agulha só e fica um acabamento perfeito. Eu sou muito apaixonada por essa máquina. Feito todos os acabamentos, a gente vai fazer essa parte do trespasse. Observem que eu dobrei 1 centímetro de costura, levei na primeira dobra de 5 centímetros, que foi o meu caso, e depois mais uma vez.
A gente vai fazer isso com as duas partes da frente para poder costurar na máquina. Se você for iniciante, você pode dar uma alinhavada só para ter certeza de que na hora de que você for na máquina não vai sair nada do lugar. E aí, na hora de costurar, a gente vai passar um pesponto bem na beiradinha nas duas laterais. Eu tô até seguindo a listra da minha peça para ficar bem bonitinho o acabamento. E tô usando a minha Singer Confidence, ela é uma máquina eletrônica, porque às vezes eu tô apertando ali para parar o ponto, para acertar direitinho, para poder continuar a costura. E agora, a gente vai juntar a parte das costas com a parte da frente. Então, para isso, a gente vai colocar direito sobre direito e vai juntar os ombros e as laterais. E agora a gente vai trabalhar com as mangas. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser passar uma costurinha de franzi com um ponto bem larguinho da nossa máquina e depois fechar e passar uma costurinha. Aqui eu já coloquei uma para ver como ficava e eu vou fazer essa com vocês. Observem que eu deixei o franzidinho, ó, bem ali na parte de cima mesmo, concentradinho na parte de cima. E agora é muito simples, ó, eu vou pegar, abrir a costura da parte da manga, casar com a costura ali da cava, ó, colocar um alfinete para poder colocar os alfinetes ao redor. Colocou os alfinetes, dá uma olhadinha para ver se ficou tudo bem do lado direito e passa uma costurinha na máquina reta e depois overloca. Já aproveitei para fazer a bainha da minha peça, dobrando meio centímetro, depois mais meio centímetro, e vai ser o que eu vou fazer também na parte de cima da nossa peça. Agora é só colocar os botões, eu posicionei deixando eles com 7 centímetros de espaçamento. Se você é nova aqui no canal e não tenha visto, eu já fiz um vídeo explicando como que faz as casinhas de botão e tá pronto. Vamos ver como ficou?